Pessoal, para tudo que você está fazendo, porque esse vídeo aqui tem informações de extrema relevância a respeito dos atos que aconteceram ontem na Avenida Paulista e o impacto disso amanhã no Congresso Nacional. Além do pedido de impeachment, a direita conseguiu aí uma força para muito mais para atacar o Alexandre de Moraes. Pessoal, já comenta nesse vídeo se você apoia o Moraes ou se apoia o Bolsonaro, que eu quero saber que público que está assistindo aqui o nosso boletim. E caso você não seja inscrito, já faça a inscrição e ative o sino de notificações, porque todos os dias trazemos um boletim político para vocês. Ontem o bicho pegou fogo, Silas Malafaia atacou Alexandre de Moraes, atacou o Pablo Marçal, Bolsonaro também. Então foi uma união muito grande a respeito dos temas que foram propostos: anistia, equilíbrio entre os três poderes e democracia. Então fique até o final desse vídeo para saber todos os detalhes a respeito dessa manifestação e também outras novidades que eu trago nesse boletim de hoje. O ministro Nunes Marques, ele acabou intimando o Alexandre de Moraes, ele tomou uma ação praticamente inédita. Nenhum parceiro dá para o outro prazo de 5 dias para se manifestar, e ele acabou intimando aí, dando prazo para o Alexandre de Moraes tomar alguma ação, explicar por que ele bloqueou o X aqui no Brasil. Lá na Venezuela também temos aí uma situação muito crítica. O presidente eleito Nicolás Maduro está fazendo a caça às bruxas, está caçando todos os seus opositores políticos, seguindo exatamente como fala a cartilha aí dos ditadores ao longo da história. Então, não quer nenhum concorrente, ele quer que seja igual na Rússia, igual Putin foi eleito lá com 90% dos votos, isso porque não tinha concorrente, os concorrentes eram todos a favor do Putin, só tinham figuras ali como marionetes. Então, tem isso, tem muito mais, tem as parcerias estratégicas do governo Lula, tem aqui, pessoal, estimativa de público também. Na manifestação na Paulista, falaram que tinha em torno de 45 mil pessoas. Não sei se vocês chegaram a ver as fotos, foi um ato gigantesco. Lá em Brasília também o presidente Lula ele fez uma manifestação, fez o desfile e falaram que tinha 20 a 30 mil pessoas. Para mim parecia uma cidade fantasma. Então a gente vai bater um pouco papo a respeito disso. Vamos começar aqui o vídeo falando sobre as parcerias estratégicas do governo Lula. Então, com o apoio de Lula, o MST está expandindo parcerias com China, Cuba e também Venezuela. Um grupo de estudantes foi lá para Cuba estudar nessa última semana. Um grupo de militantes foi lá prestar ajuda na Venezuela, defendendo o país vizinho. E também, logo quando o Lula ele assumiu a presidência no ano passado, foi uma comitiva visitar a China, foi lá conversar com o presidente da China, e no meio da comitiva também tinham integrantes do MST. Então a gente vê as parcerias que o governo Lula vem fazendo, ele vem se aproximando cada vez mais de ditaduras ao redor do mundo. Eu acho, sinceramente, tudo isso muito, muito grave. E o Lula que tenta cada vez mais, pessoal, tirar aí o dele da reta com a situação da Venezuela, a gente mostra que isso não é possível, porque o MST que apoia ele está apoiando a Venezuela. O partido dele, o PT, também declarou o Maduro como vencedor. Então não tem como ele falar que está neutro, que está esperando ata, que ele não fez nenhum bloqueio, não fez nada. Todo mundo ao lado dele apoia. Então ele está apoiando toda essa situação que está acontecendo no país vizinho. Muito triste. Venezuela, que já foi a terceira maior potência das Américas, apenas atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Isso nos anos 90, pessoal. Tem aí 20, 30 anos atrás. Então, toda essa situação é muito triste, é muito delicada. E agora falando um pouco sobre os atos, pessoal. Lá na Paulista a gente viu as ruas tomadas, não tinha nem espaço aí, não cabia nem todo mundo dentro da mesma foto. E o Instituto de Pesquisa da USP estimou que tinha 45 mil pessoas. Já o ato que teve lá em Brasília, onde a gente via realmente o presidente Lula desfilando nas ruas sem ninguém, estavam estimando ali que tinha 20 a 30 mil pessoas. Pessoal, quem viu aí a foto do presidente Lula, parecia uma cidade fantasma. Tinha uma meia dúzia de pessoal na arquibancada, onde não cabe nem tanta gente. Então eu não sei de onde tiraram 20 mil pessoas. Lá no evento do Bolsonaro, o ápice tinha 45 mil. Mas teve gente que foi embora,
chegou cedo e foi embora mais cedo, chegou um pouco mais tarde. Então deve ter passado por lá mais de 100 mil pessoas, acredito eu. Deixa a opinião de vocês. Quantas pessoas vocês acham que passaram nessa manifestação? A que teve em fevereiro do Bolsonaro foi ainda maior, foi mais de 100 mil pessoas. Vamos trazer o número exatamente aqui. 185 mil pessoas passaram pela Paulista. Essa acabou sendo grande, mas a que o Bolsonaro fez em fevereiro foi muito maior. Pessoal, falando em Bolsonaro, ele soltou os cachorros para cima do Pablo Marçal. Ele disse que o Pablo Marçal, ele tentou aí lacrar, fazendo vídeos curtos, fazendo palanque com base nos riscos e no trabalho dos outros. O bicho pegou. Então essa mensagem foi enviada para pessoas do círculo dele e acabou sendo vazada para a mídia. Então ele disse exatamente assim: os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados. O atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas: liberdade, anistia e equilíbrio entre os três poderes. O único e lamentável incidente ocorreu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando então surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público, fazer palanque às custas do trabalho e risco dos outros, e não foi permitido por questões óbvias. O Marçal, que emitiu uma nota para a imprensa reclamando por ter sido barrado no trio em que Bolsonaro estava. Ele disse que estava em viagem internacional, por isso que ele chegou tarde. Ele disse assim: voltei para o Brasil e fui direto para o ato patriótico, na Avenida Paulista, para o qual fui convidado pelo próprio presidente Bolsonaro. Fui surpreendido com o impedimento do acesso ao caminhão. Essa foi só uma das manobras frustradas dos desesperados que tentaram me silenciar, mas foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. Deixa a opinião de vocês a respeito desse embate. Então, falando um pouco, pessoal, sobre o caso agora Nunes Marques e Alexandre de Moraes, já se inscreve no canal, vamos se inscrevendo, comenta o que vocês estão achando de toda essa situação. O Moraes, com certeza vai sair o pedido de impeachment dele já na segunda-feira. O Malafaia está pedindo, além do impeachment, voz de prisão, que ele fala que o lugar de criminoso é na cadeia. Então, enquanto isso, o Nunes Marques vem pressionando pelo outro lado, deu prazo de 5 dias para o Moraes se manifestar a respeito do X no Brasil. Ele que poderia ter tomado uma decisão monocrática, ele decidiu que é um assunto muito delicado para ele tomar a decisão sozinho. Então ele decidiu dividir com os colegas de STF. Então o Moraes tem um prazo de 5 dias para responder sobre a ação do Novo, que pediu explicações sobre a base jurídica para bloqueio do X aqui no Brasil. Não é comum um ministro dar prazo para o outro, então é algo que vem muito marcante, é uma grande cutucada no Alexandre de Moraes. Pessoal, finalizando o vídeo de hoje, o Malafaia ele também se manifestou a respeito do Alexandre de Moraes. Ele falou que além de impeachment tem que ser cadeia, porque o lugar de criminoso tem que ser na prisão. Ele falou uma série de supostos crimes ocorrido pelo Moraes, tanto pelo bloqueio do X, tanto pelo inquérito das fake news, e disse que os colegas de STF dele estão jogando no lixo toda a reputação que a mais alta corte do Brasil tem, que não pode juntar um bando de pessoas e ficar defendendo amigo criminoso. Então, ele pegou muito pesado. O Bolsonaro também defendeu esses 3 poderes que ele falou. Os 3 temas é democracia, equilíbrio entre os 3 poderes e anistia para quem foi preso lá na manifestação em Brasília no ano passado. E o Malafaia falou também a respeito do Pablo Marçal, que além de ser um lacrador, ele ficou com medo do Alexandre de Moraes, por isso que ele chegou tarde. Pessoal, esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e te espero aqui amanhã.